Olá, boa noite, Gabi. Boa noite, Mauro. Ótima noite para você. Seja bem-vindo ao Rede TV News. A Procuradoria-Geral da República indicia mais 152 pessoas pelos ataques do dia 8 de janeiro. Já são 653 denúncias e você vai ver também. Marinha Brasileira afunda porta-aviões no Oceano Atlântico. Ativistas falam em tragédia anunciada no meio ambiente. E no Rio de Janeiro, o projeto ensina futebol americano para crianças e adolescentes. O porta-aviões São Paulo foi afundado pela Marinha no Oceano Atlântico após ficar meses à deriva. Especialistas alertam para os riscos ao meio ambiente com a embarcação no fundo do mar. O porta-aviões desativado estava à deriva na costa pernambucana desde outubro do ano passado. Ontem, após a Justiça autorizar o afundamento controlado da embarcação, a Marinha realizou o procedimento. Ambientalistas avaliam que o afundamento da embarcação pode provocar danos à vida marinha. Isto porque o casco do porta-aviões contém quase 10 toneladas de amianto, uma fibra mineral considerada tóxica, além de mais de 600 toneladas de tintas e outros materiais nocivos. De suma relevância é quais os danos que esse amianto irá fazer dentro dos nossos mares. Primeiro ponto será a bioacumulação. Ele irá afetar a cadeia produtiva dos peixes, onde um peixe maior come um peixe menor e possivelmente ele pode ser absorvido por uma certa quantidade de amianto e parar nas nossas mesas. Um outro ponto importantíssimo é a falta de animais marinhos como peixe, principalmente para quem vive da pesca, atingindo economicamente as famílias ribeirinhas. Em nota, a Marinha do Brasil informou que o porta-aviões foi naufragado a 359 quilômetros da costa brasileira, em uma área escolhida com base em estudos conduzidos pelo Centro de Hidrografia da Marinha e Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira. O porta-aviões foi leiloado pela União em agosto do ano passado, no Rio de Janeiro, para uma empresa da Turquia. Dias depois, quando a embarcação já estava chegando ao Estreito de Gibraltar, o Ministério do Meio Ambiente da Turquia proibiu o navio de ancorar naquele país, por conta dos riscos ambientais. Conduzido por um rebocador, o comboio então voltou para a costa brasileira e também foi proibido de atracar em portos brasileiros. Um navio desse que foi afundado, ele pode também liberar das suas marcas de tinta, fazendo com que alguns organismos marinhos se alimentem do microplástico, isso causando algo muito severo para a saúde humana. A Procuradoria-Geral da República denunciou mais 152 pessoas por envolvimento nos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. De Brasília, ao vivo, o repórter Anderson Arcoverde tem mais informações. Anderson, boa noite. Quem são essas pessoas que foram denunciadas agora? São aquelas pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília, Mauro. Boa noite para você, boa noite, Gabriela, e a todos que nos acompanham. Essas pessoas foram presas um dia depois das invasões aos prédios públicos na Praça dos Três Poderes, no dia 9 de janeiro. Foram mais de 1.400 pessoas detidas pela Polícia Federal e todas elas passaram por audiências de custódia e mais de 940 continuaram presas. Desde então, a Procuradoria-Geral da República tem apresentado denúncias de acordo com os crimes investigados. Essas 152 pessoas denunciadas hoje foram denunciadas pelos crimes de formação de organização criminosa e por incitar as Forças Armadas contra os três poderes da Federação. Com essas denúncias apresentadas hoje, já são mais de 650 pessoas acusadas oficialmente pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de envolvimento com aqueles atos antidemocráticos, aqueles atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. Anderson Arcoverde de Brasília para o Rede TV News. Obrigada, Anderson. Olha, vereadores de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, cassaram o mandato de uma colega de trabalho por quebra de decoro parlamentar. Ela foi acusada depois de denunciar uma suposta saudação nazista nas redes sociais. Maria Tereza Capra, do Partido dos Trabalhadores, perdeu o mandato por unanimidade. Houve apenas uma abstenção.
A decisão foi motivada por uma postagem dela nas redes sociais no dia 2 de novembro do ano passado, logo após a eleição presidencial. A então vereadora denunciou uma suposta saudação nazista feita por manifestantes na porta do quartel do Exército no município. Porém, o Ministério Público concluiu que as pessoas não tiveram intenção de reproduzir o gesto nazista. A vereadora foi acusada pelo Conselho de Ética de propagar notícia falsa. O fato rendeu à petista o início do processo de cassação. Em nota, a bancada do PT na Câmara dos Deputados disse se tratar de arbitrariedade e perseguição política. E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, uma data para lembrar que alguns hábitos podem sim prevenir diversos tipos da doença. Só quem já passou pelo diagnóstico de um câncer sabe qual é a sensação. Quando você recebe a notícia, você, de cara, sinceramente, a gente acha que não vai sobreviver. A Moni Santos foi diagnosticada com câncer no útero em agosto de 2021. Ela precisou retirar o útero e as trompas, o que a permitiu hoje estar curada. Foi uma sensação de alívio, porque a cirurgia foi um sucesso. A recuperação, a medicina está muito avançada nesse sentido, né? Não é como antigamente, 20, 30 anos atrás era totalmente diferente. O tipo de câncer mais comum no Brasil é o de pele não melanoma, que responde por quase 1/3 do total de casos. O de mama feminina e de próstata aparecem na sequência. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, até 2025 o país deve ter 704 mil novos casos da doença. Cerca de 70% serão registrados nas regiões sul e sudeste do Brasil. A entidade projeta ainda que entre 30% e 50% dos casos poderiam ser evitados. Os especialistas alertam para a importância da realização de exames preventivos. Quando mais cedo for o diagnóstico do câncer, maiores são as chances de cura da doença. Toda vez que você tem um tipo de câncer que é muito frequente numa determinada população, existem estratégias e exames que você pode orientar a população para, a partir de uma determinada idade, tendo ou não sintomas, ir buscar uma informação ou ir buscar fazer um exame. A exemplo que temos câncer de mama. Câncer de mama é muito frequente, portanto, a partir dos 40 anos, a nossa recomendação é que toda mulher faça uma mamografia uma vez ao ano. Uma vida saudável e uma alimentação balanceada são alguns fatores que evitam alguns cânceres. Atividade física, não fumar, não beber e, de preferência, um controle de uma obesidade que pode alterar o metabolismo, né? Então alterar como o organismo se comporta, aumentando a incidência de vários tipos de câncer. A Flávia tem 31 anos e foi diagnosticada com câncer de mama em novembro do ano passado. Ela já passou por 3 quimioterapias e ainda tem um longo caminho até a cura. E eu tô nessa fase de quimio, a próxima vai ser cirurgia e depois também vou ver se eu vou precisar fazer radioterapia. E aí é conforme o tratamento vai acontecendo, né? Conforme as quimios vão reagindo, se elas estão dando certo, se precisa fazer mais quimio ou não, tudo vai com o tempo. Apesar dos dias difíceis, a positividade e a esperança são fundamentais nesse processo. O que me move, assim, realmente é a minha fé. É a energia que eu jogo para o universo, que eu coloco nos planos de Deus. Então, é isso que me faz, a cada dia, continuar com esse tratamento. Eu tenho certeza que a minha positividade faz eu ter mais vontade de viver e vontade de fazer as coisas acontecerem. E o futebol americano, com o passar dos anos, vem crescendo cada vez mais aqui no Brasil, viu? No Rio de Janeiro, uma academia tem um projeto para crianças e jovens que desejam se tornar jogadores profissionais, aprenderem um pouco mais dos fundamentos da modalidade da bola oval. Neste campo de futebol no Rio de Janeiro não tem laterais, goleiros, zagueiros ou atacantes. Aqui as posições recebem nomes diferentes. Meu nome é Felipe Peçanha, eu sou strong safety. Meu nome é João Pedro Reis, eu jogo de wide receiver e running back. Claro que já deu para notar pelos equipamentos e pela bola oval que o futebol aqui é o americano. Aquele jogado na maior parte do tempo com as mãos e que tem o objetivo de avançar até a end zone para fazer o touchdown. Cerca de 120 crianças e jovens entre 5 e 23 anos participam da Rio Football Academy, que
que já enviou 50 alunos para estudar nos Estados Unidos, no Canadá e no México, com bolsa de estudos. O projeto é do professor Patrick Dutton, que é jogador da seleção brasileira. Aqui ele ensina a dinâmica, as táticas e as regras do jogo, de uma forma muito lúdica. O nosso objetivo é tentar passar todos os fundamentos, passar as técnicas, sem que eles percam a diversão, que é o principal, né? Por isso que a gente pratica esporte, para a gente se divertir, para a gente criar laços, né? Para a gente ter trabalho em equipe, competitividade, todas essas coisas legais dos esportes, mas sem perder a diversão. E o futebol americano, ele é divertido porque ele é para todos. Não foi à toa que o Arthur, de 9 anos, resolveu acompanhar os amiguinhos. É porque eu vi todos meus amigos jogando, eu fiquei feliz, eu queria jogar também para ficar feliz e tal, com o geral, todo mundo lá, então para ficar feliz, entendeu? Mas muitos atletas já entraram em campo bem familiarizados com o esporte, como o Lucas, de 8 anos. Quando o Patrick foi chamar algumas pessoas para jogarem, fiquei, meu Deus, eu vou jogar, se eu não vou jogar, decidi que eu vou jogar. Aí foi isso, por isso que eu decidi jogar futebol americano, porque desde criança eu sou muito fissurada. Tudo isso é fruto da visibilidade que o futebol americano ganhou nos últimos anos. O esporte, antes considerado complexo, passou a ser mais compreendido pelo público brasileiro e conquistou muitos seguidores. Um dos responsáveis por isso foi o astro Tom Brady, maior campeão da história da NFL com 7 Super Bowls. O ídolo de muitos meninos por aqui. Eu já conhecia a ex-mulher dele, Gisele Bündchen, né? Sabia quem era e tudo mais. E aí, depois que eu já estava gostando um pouco do esporte, que eu fiquei sabendo quem ele era, que aí eu gostei mais ainda, veio mais amor pelo esporte e pelo time, né? Que é o que eu torço até hoje. No próximo dia 12, os olhos dessa garotada estarão grudados na tela da Rede TV para mais um Super Bowl. Dessa vez entre o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles. E por aqui já tem torcida para um dos times. Eu espero que o Kansas City ganhe, porque tem um jogador, um dos meus favoritos é o Travis Kelce, e que joga na mesma posição que eu. E eu espero muito que eles ganhem o segundo anel dele de campeão. E é isso mesmo. Quero que, eu gosto tanto dele quanto do irmão dele, o Jason Kelce. Na hora do jogo, enquanto eles acompanham o confronto, a imaginação deve voar longe. Quem não se imaginou jogando na NFL, né? Mas enfim, não custa sonhar, é isso. O teto de um bar desabou e 5 pessoas ficaram feridas em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado. O estabelecimento estava aberto quando a laje desabou. As vítimas foram socorridas por bombeiros, algumas com fraturas. Elas não correm risco de morte. Segundo a Prefeitura de Suzano, o local estava interditado havia 1 mês por falta de documentação. E o Rede TV News de hoje termina por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você. Boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.